Olá, vim aqui falar com vocês sobre esse assunto que repercutiu bastante, aliás, essa imagem, né, esse vídeo, nesse último final de semana, que é da piscina num prédio no Espírito Santo, de repente desaparecendo, e aí tem outro vídeo na sequência mostrando para onde foi parar toda essa água. Mas antes de falar sobre isso, quem é responsável, o condomínio, o engenheiro, a construtora, seguro cobriria, não cobriria, se inscreva no canal, dá o like no vídeo e compartilha com todo mundo que trabalha com seguro para entender por meio de um caso prático como funciona os riscos e como eles podem ser transferidos por uma apólice de seguro, né, para que o segurado esteja protegido e quem indenize no caso de uma ação como essa, numa ação não, de um evento, né, que pode virar uma ação, é a seguradora. Antes de explicar sobre o aspecto de responsabilidade, vale a pena rever a imagem, porque talvez você também não viu, né? Então vamos ver o que aconteceu. Aí a gente tá vendo a piscina, né, tranquila, tudo normal, né? De repente a água some, né? A piscina, desaparece, parece até uma coisa de filme, né? Um truque de cena e tal. E aí tem essa outra imagem que mostra para onde que a água foi, né? Para onde que a piscina foi, na verdade, né? Enfim, e nessa última foto mostra como que ficou o local depois desse acidente. Primeira coisa que ainda bem que não tinha ninguém na garagem, não tinha ninguém na piscina no momento do acidente. Senão, com certeza, poderia ter sido uma tragédia, né? Porque imagina tudo isso caindo, sei lá, a pressão que foi e tudo mais, poderia ter morrido alguém. Enfim, ainda bem que foi à noite e ninguém estava usando a piscina. Quando a gente analisa isso sem ter informações de quando o prédio foi entregue, quanto tempo tinha e tal, a gente pode ter uma análise e depois ter outra. Então eu vou começar falando sem te dar informações do tempo desse prédio, tá? Primeiro, seria a responsabilidade do condomínio, né? O condomínio pode ser responsabilizado? Sim, porque a piscina fica numa área comum, na área do condomínio, logo os danos causados ali pela área comum são responsabilidade do condomínio. Isso não significa que ele não possa depois ter uma ação de regresso contra alguém ou falar, peraí, a responsabilidade não é minha não, a responsabilidade é da construtora ou do engenheiro que projetou, ou do arquiteto, ou do engenheiro que executou, por isso e aquilo. Mas num primeiro momento, a responsabilidade sim pode ser imputada ao condomínio, tá? E aí entra numa outra questão, o seguro do condomínio cobriria, né, esses danos causados, se tivesse morrido alguém, se causou dano a algum veículo, porque ele mostra, né, na imagem um carro quase que boiando, né, com aquela onda que veio, não sei se realmente teve algum dano pro veículo, mas enfim, teria cobertura isso no seguro? Depende também, tá? Depende de quanto tempo esse prédio tem ali de existência, porque existe uma exclusão na maioria das seguradoras que fala que não cobre nenhuma responsabilidade se ela ocorrer em virtude de uma falha na manutenção, ausência de manutenção. Então, se esse acidente tivesse acontecido por problemas na manutenção, né, da estrutura ali do prédio, da piscina, não teria cobertura no seguro, tá? E aí a gente vai para um outro elemento, não tô falando que é o caso, tá? Estamos trabalhando com hipóteses. Mas eu acredito que não é o caso, porque o prédio era novo. Pela imprensa, o prédio foi entregue em 2018, ou seja, ele só tem entre 2 e 3 anos aí, né? Então, realmente é um prédio novo. Não foi falha da manutenção, né? Porque em 3 anos... E a gente parte para outra parte, né, do caso, que é a construtora pode ser responsabilizada, o engenheiro pode ser responsabilizado, etc. Sobre a construtora, existe no Código Civil, né, a previsão de responsabilização ali de 5 anos, né? O empreiteiro é responsável pela obra que ele fez, né, pelo que ele entregou até 5 anos, né, depois. Então, sim, a construtora pode ser responsabilizada, mas, ó, veja na escala. Primeiro eu reclamo do condomínio, digamos que tivesse morrido alguém, né, que teria um dano, porque o carro ali a gente nem sabe, teria que ter a cobertura de danos, etc e tal, mas vamos pensar que morreu alguém. Tivesse morrido alguém, o condomínio poderia ser inicialmente acionado, que ele falou, não, peraí, mas só tem 2, 3 anos de entrega, então seria da construtora, né? Aí a construtora poderia falar, não, mas espera aí, isso aqui foi uma falha no projeto, ou isso foi uma falha na execução, não seguiram as especificações dos materiais aqui que deveriam ser construídas, a piscina, a estrutura, alicerce, enfim, seja lá o que for. Então veja que numa cadeia, um poderia falar, não,
inicialmente a responsabilidade é do condomínio, mas que depois passa a ser da construtora e que depois passa a ser do engenheiro ou do arquiteto. Eu não sei qual foi a causa desse evento, né? Como é de sexta-feira, hoje é segunda, dia 26 de abril, não sei, ainda não temos elementos de quem que é a responsabilidade, deve começar a investigação e tudo mais. E como não houve morte, então nem sabemos, né, se essa investigação vai evoluir muito, né? Enfim, vai depender muito aí dos próprios particulares promoverem essa investigação, porque não morreu ninguém. Se tivesse morrido alguém, com certeza a polícia ia atuar fortemente, porque aí seria um caso de homicídio culposo, né? Bom, mas voltando, vejam como os três podem ser responsabilizados. E no final das contas, me parece que pelo tempo de uso, houve uma falha ou no projeto ou na execução dessa piscina. Porque não é esperado que em 3 anos uma piscina desmorone, né? E outra, não teve ali uma forte chuva, um abalo sísmico, algum evento assim da natureza que causasse uma movimentação diferente para provocar um tipo de acidente dessa proporção, né? Uma piscina, né, ruir, né? E não teve nada atípico. Então, simplesmente foi uma coisa ali do tempo mesmo que ela não aguentou. E como eu falei, 3 anos, 2, 3 anos, não é um tempo esperado para que uma piscina, não, já tinha 40 anos, né? Nunca ninguém fez manutenção, por isso que a piscina desmoronou. Não, ela tinha 2 anos, 3 anos. Então, não tem sentido. Por isso que a impressão que eu tenho é que houve alguma falha, ou no projeto, ou na execução, ou ambos, né? Não usaram. E isso não necessariamente pode ser uma falha do engenheiro e do arquiteto. Pode ser que a construtora usou um material mais barato para diminuir o custo da obra. Enfim, não sei, tá? Não tô acusando, tô só levantando ideias. Mas aí o mais provável, se a construtora fez tudo certinho, seria uma falha ali, um erro profissional nos cálculos, ou tanto no cálculo do projeto estrutural, quanto na utilização de materiais que seriam necessários para suportar aquela piscina ali em cima da garagem, né? Então vejam como agora falando sobre o aspecto de seguro. Todos aqui poderiam ser demandados, alegando sua responsabilidade. O condomínio, a construtora, os engenheiros que participaram dessa obra, os arquitetos que fizeram o projeto, todos poderiam ser demandados. E ali cada um vai falar, não, eu não tenho responsabilidade por isso e aquilo. Todos iriam se defender. E todos teriam custo de defesa. Ou seja, independente de quem é o verdadeiro culpado desse caso, todo mundo ia ter custo de defesa. Todo mundo já teria um prejuízo só pelo fato de ser demandado. Então, por isso a importância do seguro, porque o seguro já paga os custos de defesa. E alguém vai ser condenado, né? Muito provavelmente a construtora e o engenheiro se errou, o arquiteto se errou, então eles muito provavelmente serão condenados. Como tá dentro dos 5 anos aí de garantia, ao menos que a construtora consiga comprovar que houve culpa exclusiva do condomínio, que fez alguma coisa totalmente fora das especificações, enfim, ela acaba sendo responsável e aí cabe a ela entrar com uma ação de regresso ou já chamar para ação o engenheiro, o arquiteto, se houve responsabilidade de algum desses profissionais, para responder junto e indenizar junto com a construtora. Então veja que nesse caso, sob o aspecto de seguro, o condomínio tem que ter uma apólice de RC condomínio, a construtora tem que ter a apólice dela de RC obras, mas nesse caso, como a obra já foi entregue há 3 anos, já não poderia usar o seguro, tá? Já não tem mais nenhuma cobertura para a construtora, a não ser que ela tivesse o seguro de RC profissional, aí sim ela poderia usar, porque poderia estar dentro do prazo complementar e do prazo suplementar, se fosse uma obra isolada, ou se fosse uma pólice aberta, anual, aí ela continuando com a pólice vigente e tendo retroatividade, poderia usar a pólice. E o engenheiro e o arquiteto tendo a pólice de RC profissional engenheiros, a mesma coisa, estando dentro da retroatividade, né, mantendo a pólice vigente, eles poderiam usar a pólice para essa reclamação. Nesse vídeo aqui não vai dar tempo, né, de eu explicar, mas peraí, você falou uma tal de retroatividade, a pólice aberta, a pólice específica, como que funciona? Tudo isso tem as aulas específicas no Venda Seguro, inclusive tem uma aula que eu explico a diferença da pólice de risco de engenharia para o RC Obras e o RC Profissional Engenheiros, justamente a importância do RC Profissional Engenheiros ou RC Profissional Engenharia,
porque ele tem um alcance maior de proteção mesmo depois que a obra foi concluída, porque no RC Obras, depois que a obra foi concluída e passou aquele período de extensão que você pode contratar, a seguradora não tem mais nada a ver com isso se a construtora for responsabilizada. E no RC Profissional, com exceção daquelas que têm exclusão da garantia, né, quinquenal, ele poderia ter cobertura, mas tudo isso é um assunto mais técnico. Eu recomendo que você assista essa aula. Para ter acesso imediato a tudo isso, é só entrar em vendaseguro.com. Assim que você contrata, você já recebe o login e senha. E aí você vai poder assistir a aula sobre as diferenças de RC Obras e RC Profissional Engenheiro, sobre risco de engenharia versus RC Obras e RC Profissional Engenheiros. Também tem a série de responsabilidade do condomínio. Enfim, para ficar especialista no assunto, é só clicar no link da descrição desse vídeo.